E para falar sobre a posse hoje dos conselheiros tutelares, convidamos o presidente da CMDCA, que é o Richard Casal, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Richard. E ótima posse hoje aos conselheiros. São 5, né? Exatamente, Marcão. Saudações a todos. Hoje, terça-feira, 9 de janeiro, vamos estar realizando a posse solene dos conselheiros tutelares eleitos na eleição que foi realizada o ano passado, dia 1º de outubro, na Escola Otacílio. Foi uma eleição recorde, quase 4 mil pessoas foram às urnas. Foi a primeira vez que uma eleição de conselho tutelar foi utilizada a urna eletrônica em Catanduva e foi um sucesso. Não tivemos nenhum problema, foi uma eleição democrática, transparente, e hoje vamos estar empossando os 5 eleitos e também os seus respectivos suplentes. Qual é o período de mandato desses novos, né? Porque tem alguns que já estão na reeleição. Na verdade, os 5 conselheiros que já estavam ocupando o mandato foram reeleitos. Tá. Né? O Evandro Seminati foi o mais votado. Em seguida, tivemos o Fernandinho Ferreira, Vinícius Baraldi, Daniela Burgueira e Fábio Zerlotini. O mandato dele será pelo período de 4 anos. Começa a contar a partir de amanhã, dia 10 de janeiro, e vai até 10 de janeiro de 2028. E qual é a importância dos conselheiros junto à comunidade? Uma boa pergunta. O Conselho Tutelar é de vital importância, né? Ele defende o direito das crianças, dos adolescentes. Aqui em Catanduva, apesar de ser uma cidade, vamos dizer que é uma cidade grande, mas temos muitos problemas. Tem muita evasão escolar ainda. Muitas crianças, às vezes, são vítimas de abuso dentro dos seus próprios lares. É que a comunidade não sabe, a sociedade. Muitas dessas coisas ocorrem em segredo. Muitos processos tramitam em segredo de justiça, mas ainda temos muitos problemas que envolvem os jovens de nossa cidade. O conselheiro, ele tem autonomia até onde? Por exemplo, ele se envolve num caso de evasão escolar. Exato. Ele não tem autonomia para resolver a questão. Ele encaminha para o Ministério Público. Como é que funciona? Geralmente o conselheiro recebe a denúncia de algum menor que, por exemplo, que está deixando de ir na escola. Ele vai até a casa dessa criança, vê o motivo por que ela não está comparecendo às aulas. Aí ele notifica, conversa com os pais primeiro, né? Aí é uma série de problemas, né? Às vezes tem pais que são dependentes químicos, tem mãe que não tem condição de mandar o filho para a escola por questões financeiras. Enfim, depois que é apurado e o problema não é solucionado de uma forma amigável, o conselheiro passa esse caso para o Ministério Público, em especial para o Dr. Bandeira, que é o promotor de justiça que cuida da... Que hoje estará presente também na posse. Exatamente. Hoje os conselheiros vão estar sendo empossados pelo prefeito Padre Osvaldo, que representa o Poder Público Municipal, pelo Dr. Bandeira, que representa a Vara da Infância e da Juventude, e por nós, que representa o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E me fala uma coisa, o conselheiro, ele tem que ficar à disposição, não sei se no caso do Ministério ou da Justiça, 24 horas por dia? Exatamente, o conselheiro, ele é conselheiro 24 horas por dia. Lógico, são 5 conselheiros, então eles se revezam, né? Mas a toda hora, se você ligar 2 da manhã no celular do Conselho Tutelar, alguém vai atender. Na verdade, eles estão à disposição da sociedade, da comunidade. Eles têm um compromisso com a comunidade. E o conselheiro, ele pode, por exemplo, tomar uma atitude espontaneamente para quando ele detecta um problema, ou ele só pode se envolver quando solicitado? Não, ele pode tomar atitude sim, ele tem uma autonomia, lógico, limitada, mas, por exemplo, existem casos de crianças que estão em sério risco, por exemplo, com uma mãe que às vezes é dependente química e coloca em risco a vida dessa criança. Também colocar em risco a vida da pessoa, né, da criança. E também com relação a frequentar ambientes permitidos apenas para maiores de idade. O caso de eventos com bebida alcoólica, sim, bares e eventos onde o menor não pode adentrar. Qual é a autoridade do conselheiro em proibir a entrada de menores nesses ambientes? Então, já teve vários casos aqui em Catanduva, principalmente nessas festas em chácaras, né?
que os conselheiros, com autorização do Ministério Público, fecharam a festa. Eu sei que os adolescentes, a gente é pai, sabe, né? Eles detestam isso, né? Adolescente quer bagunçar, quer se divertir, mas às vezes extrapola, né? Ainda mais quando existe bebida alcoólica, né? Exatamente. Ou, para não falar também, em outros tipos de drogas ilícitas. E a função do conselheiro tutelar é justamente coibir e minimizar esses abusos. Tivemos vários casos já de festas que foram fechadas, os seus respectivos organizadores foram multados e alguns até respondem até hoje criminalmente. Tudo tem um limite, né, Marcão? Sem dúvida. Ô Richard, então, pelo que a gente entendeu, né, a atuação dos conselheiros tutelares é de vital importância, né, para a comunidade, principalmente no meio familiar. Sim, o Conselho Tutelar acho que é o maior instrumento que a sociedade de Catanduva tem para proteger os menores, os adolescentes. E às vezes quando a gente fala em menores, né, que são, às vezes tem os menores que são infratores, né? Temos hoje dezenas de jovens de Catanduva em um casa-lar fora da cidade que cometeram delitos sérios, né? Apesar que a promotoria que realiza um trabalho primordial, né, um trabalho preventivo, mas Catanduva cresceu bem, né? Infelizmente temos problemas. E o interessante é que eles são eleitos de forma democrática, né, através do voto, e neste ano até com uma novidade que foi através das urnas eletrônicas. Exato. Foram exatamente, Marcão, 3.992 pessoas que compareceram no Otacílio no dia 1º de outubro do ano passado e exerceram seu direito a voto. Inicialmente foram inscritas 19 pessoas. Aí tem uma seleção, né? As pessoas têm que ter vários requisitos que são exigidos pela justiça. Por exemplo, ela não pode responder processo judicial, ela não pode nem ter o nome no Serasa ou SPC. Você tem uma ideia. Portanto, tem que ser ficha limpa. É mais difícil você ser conselheiro tutelar em Catanduva do que você ser presidente da República. Ou do que ser político, né? Qualquer cargo, vereador, prefeito, exatamente. Deputado e daí para cima. Exato. Tem que ter uma ficha elibada, uma ficha branca mesmo. Porque a responsabilidade é junto a menores, né? Então... a responsabilidade é gigante, né? O cargo corresponde dos 19 inscritos... a esses requisitos todos. 10 foram desclassificados, né, por questões documentais ou porque não passaram numa prova onde foi analisadas as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 9 ficaram aptos a concorrer. Desses 9, 5 foram eleitos, que serão respectivamente empossados daqui a pouco. E esse pessoal, a partir de amanhã, começa uma nova fase, um novo mandato. Nós do CMDCA, que é o conselho que fiscaliza o Conselho Tutelar, estaremos trabalhando juntos de uma forma harmônica, mas vamos exigir que os conselheiros continuem trabalhando com afinco pelas nossas crianças. Muito bem, conforme já o próprio Richard disse, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, começa, portanto, a posse, e amanhã ele já tem a responsabilidade, portanto, de exercer os cargos a que eles foram eleitos. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite de vir falar sobre esse acontecimento bastante importante. Obrigado, Marcão. Sempre à disposição de vocês. Prestar informações para a comunidade é nossa obrigação.